Saudações a todos. Meu nome é Danilo Yusupov. Eu sou aquela pessoa que reviveu o MMM 2.0, a caixa de ajuda mútua, em nome de Sergei Mavrod. Sou uma pessoa absolutamente comum, um cidadão comum da Federação Russa. Meus pais são engenheiros simples. E assim aconteceu na minha vida que, já em 2011, eu conheci Sergei Pentelevich Mavrod. Tudo aconteceu da forma mais prosaica possível. Fiquei sabendo que ele estava lançando o MMM 2011 e me tornei participante desse sistema. Durante a minha participação, cheguei ao nível de 10 milionário, como chamavam, ou seja, praticamente um gestor. Ou seja, o próprio Mavrod me nomeou pessoalmente. Depois, em um momento difícil, Sergei Pentelevich me delegou uma função pessoal que ele mesmo exercia. Vou deixar no link da descrição deste vídeo a carta que dezenas de milhões de participantes do MMM 2011 viram. Na verdade, o objetivo deste vídeo para os iniciantes é mostrar, explicar em uma linguagem simples e com exemplos fáceis. Mostrar como o sistema MMM é estruturado, como ele funciona, qual é o objetivo desse sistema. E também comparar esse sistema com os bancos. Descobrir afinal como foi que aconteceu de os bancos que aparentemente lidam com dinheiro, mas os clientes dos bancos, na maioria das vezes, mal conseguem sobreviver. Isso, na melhor das hipóteses. E ainda assim, eles ainda devem dinheiro ao banco. E como, afinal, as pessoas comuns podem sair dessa escravidão do crédito? Como viver sem pegar empréstimos? Qual é a alternativa? É sobre isso que vamos falar. Na verdade, o vídeo vai ser um pouco longo. Recomendo fortemente que você assista até o final e tome uma decisão. Vamos lá! Bem, para começar, vamos considerar um exemplo extremamente simples. Vamos imaginar que a primeira pessoinha aqui é você, neste esquema simples. Você tem 50 dólares e quer comprar, por exemplo, batatas. Vamos supor, no Avito. Só como exemplo. O que significa comprar? Significa entregar dinheiro ao vendedor em troca de um produto ou serviço. Ou seja, você encontrou no Avito uma pessoa que vende batatas, combinou com ela, entregou 50 dólares e, em troca, ela lhe deu as batatas. Vamos supor que essa pessoa que lhe vendeu as batatas precise de tomates. Assim, ela também encontra no Avito um anúncio de venda de tomates e compra tomates de outra pessoa por 50 dólares. Aquele que comprou os tomates, suponhamos, precisa de farinha. Ele encontra um anúncio de venda de farinha. Também no Avito, ele compra farinha pelos mesmos 50 dólares. Aquele que vendeu a farinha, por sua vez, por exemplo, precisa, digamos, de feijão. Então ele encontrou também no Avito uma pessoa que vende feijão e comprou o feijão dela por 50 dólares. O que vemos neste exemplo extremamente simples? Em primeiro lugar, vemos que a mesma nota, neste caso, realizou 4 transações. Ou seja, são apenas 50 dólares, mas o PIB chega a 200 dólares. E o mais importante, vemos que o sistema é dinâmico, que quando você compra algo de outra pessoa, esse dinheiro não desaparece nem se perde. Isso é apenas uma questão de psicologia da percepção do dinheiro, já que recebemos salário ou renda do nosso negócio e gastamos esse dinheiro. E nos parece que o dinheiro tem algum tipo de limite, ou seja, é uma substância que acaba. Mas se olharmos para toda a situação de forma mais ampla, com um olhar mais abrangente sobre todo o sistema, veremos que esse dinheiro, na verdade, nunca acaba. Eles continuam circulando de mão em mão, literalmente, como uma mercadoria universal criada originalmente para a troca. E os mesmos 50 dólares podem realizar, pode ser, por exemplo, 1000 rublos. Se 1000 rublos realizarem 100 transações dessa forma, o PIB será igual a 100 mil rublos. E o mais importante que quero dizer, existe um conceito que é absolutamente, sabe, do dia a dia. Bem, como dizer, não é algum parâmetro teórico, mas sim um parâmetro aplicado. Ele se chama coeficiente de simultaneidade. O que é o coeficiente de simultaneidade? Neste caso, a mesma nota, os mesmos 50 dólares, em momentos diferentes, puderam ser usados por pessoas diferentes. Ou seja, ao mesmo tempo, apenas uma pessoa usou em um determinado momento, depois outra, depois uma terceira. Repito, para realizar transações no valor de 200 dólares, não é necessário ter 200 dólares. Basta usar um dólar 200 vezes, entende? Então, que outro exemplo simples posso dar? Por exemplo, você provavelmente tem apenas uma porta de entrada no seu apartamento, apesar de morarem 4 pessoas no seu apartamento. Você, sua esposa e 2 filhos, talvez até um cachorro. Se você tiver um terceiro filho, não vai abrir uma porta extra no apartamento. Por quê? Porque uma porta é suficiente para vocês. Vocês usam o mesmo instrumento, neste caso a porta, em momentos diferentes. Isso é o chamado coeficiente de simultaneidade. Veja,
Banqueiros, na verdade, o que estou dizendo agora não é nenhuma descoberta da América. São coisas tão simples e primitivas que estão bem na superfície, mas, no entanto, são justamente essas coisas que nos escondem. Ou seja, durante todo o nosso processo de socialização, nossa educação na escola, na universidade especializada, enchem nossa cabeça com todo tipo de bobagem. Apresentam o sistema econômico como algo complexo, incompreensível, com algumas equações, leis, como naquele meu filme favorito sobre Sherlock Holmes, o soviético, em que ele diz: Watson, a cabeça é como um sótão. Se você passar a vida inteira enchendo-a de qualquer coisa, não vai sobrar espaço quando precisar colocar ali o que realmente importa, o que você pode usar. E esse conhecimento, ninguém vai te contar sobre isso, mas é exatamente o que é necessário, o que você poderá usar, porque à medida que a narrativa avança, fixem bem o coeficiente de simultaneidade. Aliás, é com ele que as redes de utilidades são calculadas. Por exemplo, as redes de abastecimento de água. Se todas as torneiras de uma coluna em um prédio de apartamentos forem abertas ao mesmo tempo, a água vai sair quase pingando. Mas com que frequência todos abrem as torneiras ao mesmo tempo, entende? E nas finanças, especialmente nos bancos, esse coeficiente de simultaneidade é amplamente utilizado. Você saberá mais sobre isso ao longo deste vídeo, então assista até o final. Bem, eu continuo mostrando truques. Agora vamos posicionar os mesmos bonequinhos em círculo. Ou seja, vamos fechar o sistema em um anel e ver o que acontece. Aqui está você com $50, aí você comprou o que era mesmo, tomates, este aqui comprou farinha, aquele comprou batatas, o outro comprou, sei lá, feijão. E o último, que comprou feijão, por exemplo, decidiu comprar uma maçã de você. E o dinheiro que você gastou voltou para você. E agora já são 5 transações. 5 vezes 5, 25. $250. O PIB é de $250. Além disso, se esse dinheiro passar por mais um ciclo, e eles podem circular não só em círculo, mas também assim, de qualquer jeito, na verdade. Então, a mesma nota continuará criando valor para pessoas diferentes em momentos diferentes, levando em conta aquele mesmo coeficiente de simultaneidade. Para criar, por exemplo, um valor de $1 milhão na economia de um país, não é necessário ter $1 milhão. Basta realizar transações, vender bens ou serviços no valor de $1 milhão, mesmo que a pessoa tenha apenas $1.000. E esses $1.000 vão passar de mão em mão, eles podem até circular instantaneamente, entende? Aqui tudo já depende da organização da sociedade, que, aliás, ninguém realmente se ocupa dessa organização. É exatamente isso que fazemos na MMM. Também vale a pena mencionar o ciclo da água na natureza. Esse é um mecanismo bem conhecido. Ou seja, você bebeu um pouco de água, certo? Ela nunca acaba. Você, com licença, fez xixi, a água foi para o solo, escorreu para algum lugar, entrou no rio, evaporou, voltou nas nuvens para as montanhas, lá se condensou, caiu como precipitação e, em forma de um rio limpo, voltou a passar por você. E você a bebeu de novo. Ou seja, não estou inventando nada novo. Repito mais uma vez, são coisas muito simples, mas ninguém vai te contar sobre elas em lugar nenhum, porque esses mecanismos básicos são a chave para entender como funciona todo o sistema financeiro mundial. E agora vamos tentar aplicar todos esses processos, todos esses mecanismos simples que permeiam a chamada nova economia moderna, todo o sistema financeiro ao sistema MMM. Vamos tentar entender de onde vêm esses juros colossais, que, aliás, não são garantidos na MMM. Só um instante. Na MMM paga-se supostamente de 20 a 50% ao mês. Isso significa que, ao prestar ajuda gratuita a outras pessoas, por exemplo, com 100 mil para facilitar a conta, dependendo da sua atividade, você pode receber em um mês, supostamente, de 120 a 150 mil. Por mês. E tudo isso é real. Como isso é possível? Agora mesmo, não desligue este vídeo. Na verdade, vamos fazer assim. Como sou uma pessoa comum, e bem, vocês sabem como é, antes de eu sentar para gravar algum vídeo, olha só, já comecei a gaguejar. Parece que eu entendo tudo, que vou explicar tudo de uma vez, direto ao ponto. Mas quando chega a hora, é como se, não sei, o vento tivesse levado tudo da minha cabeça. Por isso vou ler os artigos, pretendo ler os artigos agora mesmo. Então, vamos combinar assim. Você pode desligar este vídeo na verdade e ler os artigos por conta própria. Os links estarão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Quer assistir? Então continue assistindo.
Já adianto que os links para esses artigos também podem ser encontrados no nosso canal do Telegram, Basa Mavrodi, tudo junto. Lá está tudo dividido por temas, é muito prático e tem um chat, aliás, onde você pode fazer perguntas sobre o sistema MMM 2.0. E lá tem um tópico, o principal do MMM 2.0. Lá você encontrará os links para esses artigos. Vamos lá. Como o dinheiro se multiplica? Os banqueiros nunca vão te contar sobre isso. Parte 1. Existem várias maneiras de multiplicar dinheiro. Por exemplo, é possível imprimir dinheiro. Não recomendo usar esse método na prática, a menos que você seja, é claro, o chefe do Banco Central. Mas vamos considerar outro método que não é tão óbvio e, o mais importante, está disponível para pessoas comuns. Estamos falando da chamada caixa de ajuda mútua, ou como alguns dizem, pirâmide financeira. Eu ainda separaria esses dois conceitos, mas falarei sobre isso um pouco mais adiante. Como isso funciona? Na cabeça de muitas pessoas, o dinheiro está associado a algo finito e é possível entendê-las. A experiência cotidiana mostra que, mal a pessoa recebe o salário, ele rapidamente começa a acabar. Por isso, o dinheiro é firmemente percebido como algo que está sempre em falta. E aí vai uma piadinha. O salário, amigos, é um objeto muito estranho. Ontem você recebeu e agora já não tem mais. Mas, na verdade, essa não é uma percepção totalmente correta da essência do dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, o dinheiro, ao que parece, sabe se multiplicar, se, é claro, for tratado corretamente. E para mostrar isso de forma clara, vamos fazer um pequeno experimento mental. Aliás, pode ser não só mental. Tudo o que vou descrever a seguir, você pode fazer na prática, sentado à mesa com amigos, e sugerindo que cada um contribua com 100 rublos para transformar essa nota de 100, digamos, em 500 rublos bem diante dos olhos deles. Tem certeza? Ao final do experimento, eles vão ficar um pouco chocados com o que viram. Então vamos lá. Imagine que 3 pessoas, vamos chamá-las de Petia, Vassia e Yulia, decidiram criar sua própria caixa de ajuda mútua, MMM 2.0. As condições no MMM 2.0 são as seguintes. Os participantes só podem retirar dinheiro da caixa seguindo uma certa ordem, ou seja, todos os participantes não podem pegar o dinheiro ao mesmo tempo. Aquele mesmo coeficiente de simultaneidade sobre o qual eu falei. Depois que um participante retira dinheiro da caixa, ele é obrigado a fazer uma compra desse valor com qualquer outro participante da caixa. Ou seja, só pegamos quando realmente precisamos comprar algo. Na verdade, esse ponto nem precisava ser mencionado porque pense bem, em que situação, por exemplo, você encerra um depósito no banco e retira o dinheiro com os juros? No caso em que você realmente precisa desse dinheiro. E o que significa precisar? Significa que você quer gastá-lo, trocá-lo por um produto ou serviço. Por isso, aqui é algo que se entende por si só. O participante da caixa, que recebe o pagamento por seu produto ou serviço, deve ou imediatamente fazer uma compra de outro participante do MMM 2.0, ou, se ainda não houver necessidade de tal compra, devolver o dinheiro ao MMM 2.0. Não deixamos dinheiro guardado em casa para reserva, ele deve trabalhar no sistema, isso é vantajoso para todos. Para encher o caixa, nossos participantes contribuíram com 100 rublos cada um. Assim, havia 300 rublos no caixa. Aqui vemos o diagrama. Petia, Vásia e Yulia, aqui eles, por assim dizer, juntaram o dinheiro. Por enquanto tudo é simples e óbvio, mas agora é que começa a mágica. Suponhamos que o participante Petia decidiu comprar peixe fresco do participante Vásia, que ele pescou no lago. O peixe custa 150 rublos. Para isso, Petia pega 150 rublos do caixa e os entrega a Vásia, recebendo o peixe em troca. Vassia, de acordo com as regras do sistema, devolve esse dinheiro ao caixa. Para simplificar, vamos considerar que o sistema pega esse dinheiro emprestado toda vez. E é exatamente isso que vemos neste diagrama. Petia pega 150 rublos do sistema e compra peixe de Vásia com esse dinheiro. Vassia, por sua vez, devolve esse dinheiro ao caixa. Depois de um tempo, Vassia precisa comprar tomates caseiros que Yulia cultiva. Para isso, o participante Vásia pega 150 rublos no caixa e os entrega para Yulia, recebendo em troca tomates deliciosos. Yulia, ao receber os 150 rublos, decide não devolver o dinheiro ao caixa, mas gastá-lo imediatamente. Mulher, fazer o quê? E comprar para si um lindo colar de conchas, que é feito por Petia. Para isso, a participante Yulia entrega 150 rublos ao participante Petia, que, de acordo com as regras, os devolve ao caixa. Vásia compra tomates de Yulia, que por sua vez compra o colar de Petia. O ciclo se fechou? Aqui vemos isso no diagrama. E qual é o resultado? Cada participante desse sistema, no final, comprou bens ou serviços no valor de 150 rublos,
tendo investido apenas 100 rublos no sistema. Se quiser, esse ciclo pode ser repetido mais uma vez. E então, cada participante da caixa comprará bens ou serviços no valor de 300 rublos, com os mesmos 100 rublos efetivamente investidos. Ou seja, cada participante deste sistema, após 2 ciclos, já triplicou o dinheiro investido, e o giro total deste sistema, que pode ser chamado pelo termo econômico PIB, como fiz no início do vídeo, foi de 900 rublos. E isso considerando que nunca houve mais de 300 rublos no caixa. Se quiser, esse ciclo pode ser repetido inúmeras vezes. Até que ponto o dinheiro investido no sistema pode se multiplicar dessa forma? Você pode calcular por si mesmo. E depois de calcular, responda para si mesmo: quando o dinheiro dessa sistema vai acabar e quando vão acabar os investidores? As conclusões que podem ser tiradas do esquema acima, e essas conclusões serão válidas tanto para um sistema composto por 3 pessoas, quanto para um sistema composto por 3 ou até mesmo bilhões de pessoas. Primeira conclusão: o dinheiro em um sistema fechado não é algo finito, portanto, se certas condições forem cumpridas, ele não pode acabar de forma alguma, e cada participante do fundo pode retirar do sistema mais recursos do que investiu inicialmente. Segunda conclusão: o fundo de ajuda mútua pode funcionar por muito tempo. O esquema é viável enquanto os participantes do fundo seguirem as regras do sistema que criaram, e durante todo esse tempo, os participantes poderão repetidamente retirar recursos do fundo, ou seja, não existe o problema de o dinheiro acabar. Terceira conclusão: a entrada de novos participantes em um fundo de ajuda mútua desse tipo, ao contrário, por exemplo, das pirâmides financeiras fraudulentas, não é algo estritamente obrigatório. Esse tipo de fundo pode funcionar perfeitamente de forma autônoma. Por outro lado, esse fluxo de novos participantes é desejável e contribuirá para o aumento da escala e da estabilidade do funcionamento do sistema. Mas esse tema será abordado em um artigo separado. Quarta conclusão: o fundo de ajuda mútua suporta facilmente a retirada simultânea de recursos no valor de 2 vezes o seu saldo. No nosso exemplo, isso equivale a 150 rublos. Em princípio, mesmo que todos os participantes retirem simultaneamente todos os fundos disponíveis no saldo do fundo, isso não é fatal para ele, por razões óbvias. Esse dinheiro retornará ao fundo. Quinta conclusão: considerando que o fundo de ajuda mútua pode gerar dinheiro por tempo ilimitado, o valor da dívida perante os participantes, que o sistema acumulará durante o funcionamento, não é absolutamente crítico. O que é realmente crítico é o comportamento dos participantes desse sistema. Se todos os participantes decidirem sacar todos os fundos ao mesmo tempo, simplesmente não haverá dinheiro suficiente. Sobre isso, aliás, Sergei Pantelevich Mavrodi, uma mente brilhante e genial, repetia várias vezes que, para a MMM, o valor da dívida não é crítico, o que importa é apenas o comportamento dos participantes, o qual, por sua vez, depende exclusivamente do humor. A esse respeito, quero dizer o seguinte: aqui está a receita de sucesso para participar da MMM. Basta participar com valores que não sejam críticos para você, com aquele dinheiro que você não se importaria de doar sem esperar nada em troca. Afinal, não há garantias, obrigações ou promessas. Você transfere para outra pessoa apenas na esperança. E tem a possibilidade de solicitar a mesma ajuda gratuita de outras pessoas, supostamente em um volume maior. Um leitor atento pode notar: além do dinheiro, cada participante também contribui com seu trabalho para o sistema, produzindo certos bens ou serviços que são então comprados por outros participantes. E o que você pode comprar? Apenas um número muito limitado desses bens e serviços está disponível, pois o círculo de participantes que os produz é composto por apenas 3 pessoas. Bem, neste exemplo. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais é necessário expandir o fundo de ajuda mútua. Tudo isso é verdade, mas é apenas parte da verdade. A verdade principal está à frente. Parte 2. Vamos ler agora, de acordo com o roteiro. Em princípio, o mesmo mecanismo para criar novo dinheiro é usado por todos os bancos modernos, bem como por fraudadores em vários projetos financeiros. Só que lá esse mecanismo funciona com o objetivo de enganar os participantes e enriquecer o fundador da pirâmide. No exemplo do nosso esquema, isso seria equivalente a todos os participantes transferirem seus fundos para a conta de uma única pessoa e depois essa pessoa desapareceria com todo o dinheiro. Mas na MMM, as pessoas transferem dinheiro diretamente umas para as outras, ou seja, o dinheiro não fica acumulado em nenhum lugar. Você decide prestar ajuda? Figurativamente falando, comprar aqueles mesmos Mavro cursos abstratos que supostamente crescem de 20 a 50% ao mês.
Nesse caso, você vai transferir seu dinheiro diretamente para outra pessoa. Não para o decatista nem para algum organizador, mas para outro participante exatamente igual, que anteriormente, assim como você agora, já prestou exatamente a mesma ajuda voluntária. Por isso, eu faço distinção entre o termo pirâmide financeira, pelo menos no sentido em que a maioria das pessoas comuns o entende, e um fundo de ajuda mútua, porque apesar dos princípios operacionais semelhantes, os objetivos de uma pirâmide fraudulenta e de um fundo de ajuda mútua são diametralmente opostos. Dica de vida: você pode começar a participar do MMM sem arriscar seu próprio dinheiro. Para obter instruções passo a passo sobre como obter dinheiro grátis de bancos, confira o canal do Telegram do Banco Trias. O link para esse Telegram também estará na descrição deste vídeo e no comentário fixado. Agora vamos passar para a próxima parte deste artigo. Então, como já descobrimos na primeira parte do artigo, o dinheiro pode se multiplicar. E tudo o que é necessário para isso é começar a trocá-lo entre si em um ciclo fechado, seguindo regras simples. Vamos combinar de chamar o sistema que permite isso de caixa de ajuda mútua, ou em resumo, MMN 2.0. E tudo, ao que parece, é maravilhoso nesse sistema. O bem-estar dos participantes da caixa de ajuda mútua está sempre crescendo, as pessoas pegam dinheiro do fundo comum conforme a necessidade e, como resultado, esqueceram o que é falta de dinheiro e escravidão por dívidas. Mas há um problema. A variedade de bens e serviços que os participantes do MMN 2.0 podem adquirir depende diretamente do número total desses mesmos participantes. No nosso exemplo, há apenas 3 desses participantes: Petia, Vassia e Yulia. E, inevitavelmente, surge uma situação em que, por exemplo, Petia quer comprar algo que nem Vassia nem Yulia podem lhe oferecer. Em um dos comentários da primeira parte do artigo, alguém escreveu que, bem, tudo isso é bom, o dinheiro realmente pode se multiplicar e trazer benefícios às pessoas, mas tudo isso só é válido para um sistema fechado. E se o dinheiro começar a ser retirado do sistema, tal sistema inevitavelmente entrará em colapso. Isso não é totalmente correto. Ou melhor dizendo, isso está completamente errado. O simples fato de retirar dinheiro do sistema não é fatal para ele. Vamos complicar nosso experimento mental e ver o que acontece se algum dos participantes da nossa caixa decidir retirar dinheiro dela. Suponhamos que Vasia, um pescador ávido, precise comprar um novo anzol para sua vara de pescar. Nem Petia, nem Yulia podem oferecer esse produto a ele. Por isso, Vasia pega 150 rublos do caixa comum e compra o anzol na loja de pesca do Kostya, que ainda não é participante do MMM 2.0. No MMM 2.0, restam apenas 150 rublos. Poderia parecer que com mais uma operação dessas não sobrará nada do próprio MMM 2.0. Será que, como dizem, finita la comédia? E aqui vemos um esquema simples, um diagrama, onde tudo isso está representado. A retirada de dinheiro de um sistema fechado cria certas dificuldades em seu funcionamento, mas não é necessariamente fatal. No entanto, nem tudo é tão simples assim. Os 150 rublos que Kostya recebeu, ele também vai gastar em algum lugar. É óbvio que o dinheiro, por si só, não é um valor real que se possa comer ou, por exemplo, vestir. Suponhamos que ele os dê como pagamento para a faxineira Marina, que limpa sua loja à noite e recebe o salário diariamente. Marina também ainda não é participante do MMM 2.0. Embora sua conhecida Yulia, participante do MMM 2.0, já tenha a convidado a se juntar a eles e assim começar a melhorar sua situação financeira. Mas Marina recusou, pois não tem tempo para participar de todo tipo de esquema. É preciso trabalhar honestamente e pagar as dívidas. Na verdade, dá para entender a Marina. Ela tem 3 filhos, um marido alcoólatra e um monte de dívidas vencidas. E já faz tempo que ela não acredita que algo bom possa acontecer em sua vida. Em condições de vida tão desumanas, não é de se surpreender que a pessoa simplesmente não ligue para todos esses esquemas financeiros de ajuda mútua. Ela simplesmente não tem tempo para entender tudo isso. Talvez faça sentido escrever um artigo separado sobre como Marina chegou a essa situação e como é possível sair dela. Se esse tema for interessante, avise nos comentários deste vídeo. Mas nos distraímos um pouco, vamos continuar. Marina, por sua vez, vai comprar tomates com esse dinheiro da sua conhecida Yulia. E justamente Yulia, sendo participante do MMM 2.0 e entendendo todas as vantagens de participar do fundo de ajuda mútua, já devolve esse dinheiro ao MMM 2.0. E novamente o ciclo se fecha, como você pode ver em um diagrama simples. O dinheiro do fundo inevitavelmente retorna de volta. Isso é apenas uma questão de tempo. Claro, na prática, a jornada desses 150 rublos, antes de retornarem ao fundo, pode demorar muito mais tempo. Mas para nós, o mais importante é a conclusão que podemos tirar dessa história. E essa conclusão é a seguinte:
O dinheiro retirado de um sistema fechado, depois de um tempo, com certeza retorna para ele, desde que o sistema continue a operar. Além disso, quanto maior o número de participantes no sistema, mais rápido o dinheiro voltará para a gaveta comum. Julgue você mesmo. A população da Rússia é de aproximadamente 145 milhões de pessoas. Então, digamos que nosso fundo de ajuda mútua atualmente consiste em apenas de 145 participantes. Para simplificar, vamos supor que todos eles são cidadãos da Federação Russa. Isso significa que, para cada 1 milhão de pessoas, haverá um participante do MMM 2.0. E que o dinheiro retirado do MMM terá que passar pelas mãos de 1 milhão de pessoas antes de chegar ao participante do MMM 2.0, que o devolverá ao fundo. Essa jornada do dinheiro pode levar bastante tempo, mas se o número de participantes do MMM 2.0 aumentar, digamos, para o dobro, ou seja, apenas 290 pessoas, o tempo necessário para que o dinheiro volte ao fundo comum também será reduzido pela metade. Agora imagine o quanto aumentará a velocidade da circulação do dinheiro se o nosso fundo de ajuda mútua tiver 1 milhão de participantes. Nesse caso, o dinheiro retornará ao fundo comum em, no máximo, alguns meses. Com 10 milhões de participantes, nosso sistema se torna praticamente invulnerável. Um participante para cada 10 a 15 pessoas ativas, já que a velocidade de retorno do dinheiro ao sistema depende diretamente do número de participantes desse sistema. Vamos resumir este artigo. Primeira conclusão. A variedade de bens e serviços que os participantes do MMM 2.0 podem adquirir depende diretamente do número total desses mesmos participantes. Ou seja, é vantajoso para todos se tornarem participantes de um sistema como este, e é vantajoso para todos que esse sistema se desenvolva. Segunda conclusão. O dinheiro retirado do sistema fechado certamente retornará a ele. O principal é que o sistema sobreviva até o momento em que o dinheiro retorne ao caixa comum. O período de vida autônoma do sistema pode ser regulado por determinadas medidas. Esse tema será abordado futuramente em um artigo separado. Terceiro, quanto mais participantes houver no sistema, mais rápido o dinheiro retorna ao caixa comum e mais estável se torna o funcionamento do sistema. Literalmente, cada novo participante do fundo mútuo de ajuda reduz o número de iterações necessárias para que o dinheiro retorne ao caixa comum. E é justamente por isso que os participantes do MMM 2.0 convidam tão ativamente novos membros para o seu grupo. Não é porque os anteriores querem recuperar seu dinheiro às custas dos que vêm depois, ou simplesmente tirar vantagem dos amigos, mas sim porque isso é vantajoso para todos. Esse é o objetivo do MMM 2.0. É uma meta puramente técnica, absolutamente fácil de alcançar. Fazer com que todos os participantes da economia se tornem membros do Fundo Mútuo de Ajuda. Os novatos, ao ingressarem no MMM 2.0, têm a oportunidade de recusar empréstimos bancários opressivos e começar a usar o dinheiro do fundo comum. Já os veteranos, a cada novo participante, ganham mais confiança de que o MMM 2.0 funcionará por muito tempo. E quanto mais tempo esse sistema funcionar, maior será o crescimento do bem-estar de todos os seus participantes. É justamente o foco no bem comum que diferencia a caixa de ajuda mútua de inúmeros esquemas fraudulentos que usam o instrumento da pirâmide financeira apenas para arrecadar o máximo de dinheiro possível de cidadãos confiantes e depois desaparecer sem deixar rastros. Não se fala, em hipótese alguma, sobre a criação de um sistema fechado nesses casos. Como se costuma dizer, nem todas as pirâmides financeiras são igualmente úteis. Por hoje, acho que podemos encerrar por aqui. Continua no próximo episódio. Então, ainda não cansei muito vocês, né? Afinal, já se passaram 30 minutos. Mas o mais interessante eu deixei para a sobremesa, para o final. Agora vou tentar ser mais breve. Estamos com um esquema igualmente simples. Vamos entender como é possível que a maioria dos clientes bancários, afinal, banco é dinheiro, todos deveriam ter dinheiro, pelo menos os clientes. Mas os clientes dos bancos, na maioria das vezes, no melhor dos casos, mal conseguem sobreviver. E, na verdade, geralmente ainda devem dinheiro ao banco. Como isso é possível? Mas antes de analisarmos isso, os participantes do MMM 2.0 me enviaram um vídeo bastante curioso. Vou colocá-lo agora. Nunca nenhum órgão financeiro estatal, seja o fundo de pensão, o Banco da Rússia ou mesmo um banco comercial, jamais trabalhou em benefício dos depositantes da população das pessoas do país Rússia. Tudo sempre foi feito exclusivamente em prejuízo do povo. Sim, de alguma forma o nosso Estado sobrevivia com isso. Eles fazem isso para que o Estado sobreviva.
Vocês entendem quantas vezes o Estado da Federação Russa esteve à beira da destruição, de um colapso total? Não às custas da população, o Estado novamente renascia das cinzas e voltava o grande amor por Moscou, pelo Kremlin, pelo presidente e tudo mais. Mas o dinheiro de vocês será tirado de qualquer forma. Eu diria não que vão tirar, mas que já estão tirando agora mesmo. Tiram ao longo de toda a nossa vida de uma forma absolutamente legal e já habitual para nós. É exatamente assim que o sistema bancário de crédito, na essência, um sistema escravagista, treina seus escravos. E agora vamos entender isso. Vamos olhar para o diagrama. Aqui vemos as mesmas pessoinhas. Vemos que eles trocam entre si produtos e serviços. Vemos pessoas com dinheiro, 3 delas, e vemos 3 pessoas sem dinheiro. Vemos que todos eles estão em um grande círculo. Esse grande círculo é a economia, ou seja, é um sistema fechado. Bem, todas as pessoas, olhem ao seu redor. 99% das pessoas ao seu redor são clientes de bancos, ou seja, do sistema bancário. É um sistema fechado. É exatamente isso que a diferencia da MMM. Ela se fechou graças à publicidade agressiva, graças a uma espécie de empurrão, como se fosse a única forma possível de interação. A maioria das pessoas pega empréstimos e a maioria das pessoas que tem alguma poupança ou economias, o que fazem com elas? Levam para o banco. E quem tem poupança e economias? As pessoas que estão envolvidas em alguma atividade. Ou seja, em outras palavras, os empresários de sucesso. Vamos analisá-los agora. Aqui estão 3 empresários de sucesso. E cada um deles, digamos, acumulou $100. Eles são obrigados, já que o dinheiro está sendo corroído pela inflação, a levar esse dinheiro para o banco. Ou seja, 90% das pessoas que têm poupança e economias levam o dinheiro para o banco, porque lá há garantias do governo e assim por diante. Então pegamos esse dinheiro e levamos ao banco. Sob 20% ao ano. Bom, a propósito, qual é a nossa taxa básica que está crescendo? Eles pegaram. O que o banco faz com esse dinheiro? Lembre-se desse mesmo coeficiente de simultaneidade. Banco. Esse dinheiro é distribuído principalmente a crédito. O que isso significa? Isso significa que, por exemplo, uma pessoa que ainda não se tornou um empreendedor de sucesso, ela precisa, ou seja, imagine, ela quer criar algo. A pessoa quer, por exemplo, abrir uma padaria. E o banco empresta a ele o dinheiro dos depositantes, que pegou a 20% por 30%. Consegue imaginar? E é aqui que começa a magia negra. Essa pessoa que quer abrir um negócio, pega dinheiro emprestado como capital inicial, compra, por exemplo, equipamentos dessa outra pessoa e abre um negócio. Essa outra pessoa, por sua vez, para ela isso é excedente, justamente aquelas economias e poupanças, e ela as leva novamente ao banco. O banco recebe esses recursos como se fossem novos e os empresta novamente. Mas o interessante é outra coisa. Se, por exemplo, essa pessoa, a primeira que trouxe o dinheiro para o banco e que vendeu o equipamento para quem pegou o dinheiro emprestado, quiser retirar o depósito com os juros, se ele decide sacar o depósito com os juros, de onde o banqueiro tira esses juros? Esse dinheiro vem de outros depositantes. Ou seja, para devolver o dinheiro com juros, o banco não move uma palha. Ele simplesmente recorre, de fato, ao bolso de outras pessoas, ou seja, pega o dinheiro de outros depositantes e paga para essa pessoa. E é aqui que está escondida a maior fraude. E sabe qual é o problema? Se essa pessoa sacou o dinheiro com juros, ela certamente comprou algo de outra pessoa. E essa outra pessoa, para ela isso novamente é excedente, acumulação e poupança. Então ela leva o dinheiro de volta ao banco. Ou seja, o sistema bancário é fechado e todo o dinheiro, de uma forma ou de outra, sempre passa pelo banqueiro. Eles literalmente trabalham para o banqueiro. E essa pessoa aqui, a de cima, que pegou o empréstimo para conseguir devolver o dinheiro ao banco com juros, ela precisa desse dinheiro inexistente, na verdade. Sergei Pantelevich, se não me engano, falava isso abertamente. A pessoa que pega dinheiro emprestado uma vez está assinando um contrato de escravidão por dívidas para o resto da vida. Por quê? Porque esses juros simplesmente não existem na natureza. Essa pessoa é obrigada a fazer algo, basicamente vender bens ou serviços para outros empresários bem-sucedidos, e na verdade ela acaba pegando o dinheiro deles de volta e devolvendo ao banco.
É assim que a maioria dos tomadores de empréstimos, que uma vez pegaram um crédito sério, por exemplo, uma hipoteca e assim por diante, são obrigados a agir depois. Eles são obrigados a contrair novos e novos empréstimos para pagar os anteriores. E não há nada de surpreendente nisso. Porque qualquer sistema possui fractalidade. Fractalidade significa que, se entrarmos em uma família russa média, veremos como é o Estado russo. Ou seja, cada pequena célula de todo o organismo, na verdade, possui as características de todo o organismo. E a fractalidade, neste caso, consiste no fato de que todo o sistema financeiro mundial, com o dólar americano à frente, funciona exatamente da mesma forma. O Fed, o Sistema da Reserva Federal, é basicamente um sindicato bancário, é simplesmente uma cooperação de banqueiros privados. Aliás, esse sistema tem pouco mais de 100 anos. O Fed surgiu em 1914, não é tão antigo assim, só para constar. Então, o Fed imprime dinheiro. Este é o único lugar que produz dólares. Literalmente. Do nada, do nada. Basta imprimir e pronto. Os Estados Unidos, como país, tomam esse dinheiro emprestado do Federal Reserve. O que vemos? O que está acontecendo com essa dívida nacional do ZEU? Está sempre crescendo. Por quê? Porque para pagar a dívida anterior é preciso pegar dinheiro emprestado. E onde conseguir se só o Fed imprime esse dinheiro? De novo, por meio de empréstimos. Ou seja, como está estruturado o macrosistema dos Estados Unidos, bem, o sistema financeiro mundial, já que o dólar é a moeda de reserva, tudo está atrelado ao dólar, esse é o problema do mundo moderno. O mundo moderno, as amarras do mundo moderno. Da mesma forma vive cada cidadão de qualquer país. Depois de pegar um empréstimo uma vez, você é obrigado a pegar novos e novos empréstimos para pagar o antigo. E a própria dívida, como disse corretamente Sergei Pantelevich, para esse sistema não é crítica. E daí que a dívida dos Estados Unidos está crescendo? Ainda assim, as pessoas confiam mais no dólar do que no rublo. Entende? Aqui tudo já depende de outros fatores, da escala. Ou seja, o sistema financeiro, o sistema do dólar, o sistema financeiro mundial é fechado. Assim como o sistema bancário. Só dá para sair dele indo para a Lua, ou então para o espaço, para algum lugar por aí, ou para o vácuo. Ou seja, não tem como escapar disso. Tudo está interligado ao redor. Por isso as pessoas são obrigadas a acreditar no dólar. Então, o objetivo do sistema MMM, como dizia Mavrod, é que o dólar é um dragão. É preciso invocar outro dragão para vencer, para que ele derrote esse dragão. O MMM é justamente esse segundo dragão. É exatamente o mesmo tipo de sistema, exatamente como costumamos chamar por aqui. Popularmente chamada de pirâmide financeira, se preferir, mas ela tem como objetivo ajudar as pessoas. Ou seja, é o mesmo mecanismo super eficiente, que já provou sua eficácia e funcionalidade, mas funcionando não para um grupinho de pessoas autoeleitas e autoproclamadas, e sim para todas as pessoas do planeta. Na minha opinião, é exatamente nisso que reside o principal gênio de Sergei Pantelevich. Ele acabou de analisar e entendeu como o sistema financeiro global funciona. Ele não inventou nada, veja bem. Por que reinventar a roda? É isso, ele simplesmente pegou uma ferramenta pronta e mostrou às pessoas como ela poderia ser usada para o bem, sabe, para o bem da maioria. Portanto, o objetivo do MMM é se tornar o mesmo sistema fechado que um sistema bancário. Porque quando o MMM se tornar um sistema fechado, como já mostrei neste vídeo, antes disso, o que vai acontecer? O dinheiro desse sistema não será retirado para lugar nenhum. E todo esse dinheiro vai trabalhar para as pessoas comuns, para os participantes do MMM. Bem, como sempre, esqueci de dizer o mais importante. Bem, sou humano, fazer o quê? Mas isso é até bom, porque o último ponto vai ficar bem fixado na sua cabeça, por assim dizer. Então vamos olhar novamente para este esquema. A conversa é sobre o coeficiente de simultaneidade. Muitos dizem que se todos vierem ao MMM ao mesmo tempo para pegar o dinheiro, não haverá dinheiro suficiente para todos. Mas no MMM isso é dito claramente no aviso. Então, o que temos com os bancos? Nossos empreendedores de sucesso investiram dinheiro no banco. Seus excedentes, poupanças e acumulações. O que o banqueiro faz com esse dinheiro? Ele reserva apenas uma pequena parte deles para poder pagar aqueles que chegam em determinado momento? Bem, para dar-lhes depósitos com juros. E o banqueiro distribui todo o dinheiro restante como empréstimo. Você entende? Pronto, esse dinheiro foi para a economia. Lá ele circula, gira, se movimenta. Então, se todos os depositantes vierem ao mesmo tempo, digamos esses 3, no melhor dos casos,
haverá dinheiro suficiente no banco para pagar 30% dos depositantes. Ou seja, eles receberão apenas o que investiram, sem falar dos juros. Todos os outros não receberão absolutamente nada. É exatamente assim que o sistema bancário funciona. Ou seja, ele é calculado levando em conta o coeficiente de simultaneidade, de que ao mesmo tempo apenas 5 a 10% dos depositantes vão ao banco para sacar dinheiro dos depositantes e toda essa história de seguro com garantias do governo. Assista a um vídeo com um economista muito sensato, vou anexá-lo aqui. A versão curta, a versão completa, está aqui mesmo neste canal. Assistam com Ian Art. Esta é a Finversia, uma pessoa que, na verdade, queria desmascarar a MMM e como acabou sendo o nosso diálogo com ele. Então é isso. Para os mais pacientes, vou resumir. MMM 2.0 é uma união informal de pessoas, em que as pessoas transferem seu dinheiro umas para as outras diretamente, de cartão para cartão, de forma totalmente gratuita, sem nenhum contrato, obrigação, promessa ou garantia. Apenas na esperança de, com o tempo, receber exatamente a mesma ajuda gratuita de outros participantes da comunidade, de outras pessoas, supostamente em um valor maior. Por exemplo, você decide ajudar com 100 mil rublos só para facilitar a conta. Isso significa, como os mavros abstratos crescem a uma taxa supostamente de 20 a 50% ao mês, isso significa que, após um mês, você mesmo poderá, dependendo da sua atividade, solicitar ajuda de 120 mil a 150 mil rublos. Não há garantia de que você receberá qualquer coisa. Ou seja, já aviso de imediato. Você pode simplesmente não receber nada sem explicação de motivos. De forma honesta e aberta, não estou tentando burlar nenhuma lei ou algo do tipo. Agora faça a si mesmo a pergunta: como eu poderia garantir que daqui a um mês alguém, de repente, decida prestar ajuda? Não posso garantir de forma alguma. E estou comunicando isso de maneira totalmente honesta. Diferente dos bancos que mentem, que dão garantias obviamente falsas, tudo isso que expliquei para você neste vídeo, que essas garantias não valem nada. É só para atrair você até lá. Está sendo feito. Escravizar. Torná-los pobres e dependentes. É óbvio? Olhe ao seu redor. Olhe ao redor e veja como vivemos. Na missa principal. Todos. Ou seja, é uma ação boa e gentil. Então, eu recomendo a você não precisa acreditar em mim, você não precisa acreditar em todas essas histórias na mídia sobre um golpe, sobre fraude, sobre uma pirâmide financeira. Sim, os bancos não são uma farsa, mas também não são fraudes, é claro. Basta verificar tudo com sua própria experiência. Entenda, leia os avisos em basamavrod.com e participe. E, em geral, participe com um valor que não seja crítico. Bem, não há garantias de nenhum tipo. Ou seja, participe apenas com o dinheiro que você realmente não se importaria de doar a outras pessoas de forma totalmente gratuita. Simplesmente assim. Simplesmente pegar e doar. Somente na esperança de que outras pessoas doem, presumivelmente, grandes quantias de dinheiro para você. Isso é tudo. O princípio da participação bem-sucedida no MMM é extremamente simples. Ou seja, uma boa ação absolutamente legal. Transferir dinheiro de um cartão para outro é legal. Existe até funcionalidade em cada banco. Então você abre uma conta bancária online em qualquer banco. Existe uma função para transferir dinheiro para outra pessoa através do SBP. Todos. Participantes estrangeiros participam de USDT, Bitcoin e criptomoedas. Da mesma forma, as pessoas transferem dinheiro diretamente de carteira para carteira. Tudo é absolutamente legal. Isso não pode ser proibido. Não precisamos de nenhuma licença. Somos clientes de bancos. Os bancos já têm todas as licenças. Nós apenas usamos os serviços deles. Todos, resolva isso. Leia as avaliações. Leia os avisos. Faça perguntas no chat. Ou melhor ainda, imediatamente. Sem essas perguntas desnecessárias, como dizem. Que perguntas existem? Tudo é tão simples quanto a luz do dia. Defina um valor não crítico e expresse sua intenção ao encarregado. Bem, registre-se, é claro, e simplesmente expresse sua intenção de ajudar. E resolva tudo por conta própria. E lembre-se, só juntos podemos muito.